Será que o foco e produtividade são importantes para a nossa profissão? Vocês sabem que sim, né? É muito importante a gente ter foco, porque o tempo inteiro a gente está cheio de problemas, abarrotado de problemas, um monte de coisa aparecendo por um monte de lado. E se a gente não tiver foco e produtividade nesse processo, a gente acaba sendo consumido por esses problemas e não resolvendo nenhum. E o que acontece com a maioria das pessoas? Acabam ficando tão ansiosas e preocupadas com os problemas que acabam indo buscar fazer outras coisas, fugindo dos problemas. Vão ver TV, jogar videogame, se divertir, sair com os amigos e não resolver os problemas. A ideia é de fuga. Só que se você tiver foco e produtividade, aliado com a disciplina que a gente falou no tópico passado, você vai conseguir sim resolver os seus problemas e ter tempo para se distrair, para estar com os amigos e para fazer tudo que você gosta, curtir os seus hobbies. Seguindo aqui, como é que a gente vai resolver essa questão? Obviamente, aumentando a nossa produtividade. Porque se a gente tiver uma produtividade maior, nós vamos conseguir resolver mais problemas e ter mais tempo para estar com a família, estar com os amigos, descansar. Então, esse é o nosso foco. E como é que eu faço isso, Marcos? Como é que eu vou aumentar a minha produtividade? Aqui eu vou trazer para vocês uma dica muito interessante. Pessoas produtivas utilizam a cabeça para executar ações. A gente sempre acreditou que as pessoas produtivas utilizavam a cabeça para guardar informações, e não é isso. Pelo contrário, elas executam ações. A gente tem que ter uma válvula de escape para guardar essas informações. Se você usar o seu HD repleto de informações guardadas, você acaba ocupando demais o espaço e não sobra espaço para você se dedicar a executar as ações. Então, o que eu venho trazer para vocês é o resultado de um livro muito bacana, que vai ensinar a gente a trabalhar um pouco mais isso, transformando a nossa cabeça vazia, trazendo ela, como ela está vazia, a gente consegue ter mais concentração, mais foco, porque ela não tem muitas coisas ali ocupando, e aí a gente consegue transformar esse foco, essa concentração, em produtividade. Seguindo aqui, essa produtividade, a gente pode conseguir pelo menos essa parte da concentração e foco. A meditação ajuda bastante. Então, se você tem o hábito de meditar, você já está ajudando aí a sua cabeça a ser esvaziada e aumentar a sua concentração e foco. Agora, se você não tem muito hábito da meditação, isso não é, você acha assim, ah, não, isso é muito difícil para mim. Vamos então pensar um pouco sobre a meditação para você entender o que ela é de fato. Imagina um lago grande, você está parado num ponto observando esse lago. Tem dois observadores, você de um ponto e outra pessoa do outro. E existe no fundo desse lago um diamante, que a gente chama de purusha, que é a verdade, né? Aquilo que você quer enxergar, aquilo que você quer saber sobre você. Está lá no fundo desse lago. De um lado, o observador está olhando para o lago num pedaço do lago que a superfície está crespa. Existe uma barreira de turbulência. Sabe quando você joga água, uma pedra na água, e ela começa a ficar crespa, turva, e você não consegue enxergar o que está no fundo? Você precisa esperar ela parar, serenar, para você enxergar o que tem no fundo. É mais ou menos isso. A meditação ela funciona assim. Quando você está cheio de pensamentos, com a cabeça lotada, não conseguindo parar os pensamentos, você não vai enxergar o diamante, né? A sua intuição, essa parte da verdade que está lá dentro. Agora, se você consegue acalmar a superfície do lago, deixar ela serena, você vai conseguir enxergar através da superfície e ver lá o seu diamante no fundo do lago. Esse diamante, lembrando, é a nossa verdade, é tudo aquilo que você busca, as respostas. Ah, eu queria saber disso, queria saber daquilo. Está tudo dentro de você. Só que nós somos o tempo inteiro bombardeados por pensamentos, sentimentos, emoções. E para ouvir essa intuição, que ela é muito sutil, você tem que estar com todas essas falas diminuídas, com essa superfície do lago bem serena, para que você possa ouvir a sua verdade, ouvir o seu diamante lá no fundo do lago, ok? Então é por isso que a meditação ajuda muito, porque a meditação vai te fazer acalmar a superfície e enxergar lá dentro. Esse é o papel dela. E quando você está com a cabeça vazia,
as coisas funcionam mais, você consegue ter mais produtividade. E esse é o objetivo desse encontro, desse tópico. E aí eu vou trazer aqui um método que eu uso e que eu gosto muito, que é o método GTD, Get Things Done. O que ele quer dizer? Vamos fazer as coisas fazendo, né? Primeiro, guardando as informações de um lado e separando aquilo que é importante fazer, colocando apenas as coisas que você tem que fazer. Get things done. Como é que eu faço então, Marcos, para guardar a informação e fazer? Vou te explicar, mas antes disso, eu queria te mostrar o livro que... eu tirei daqui o livro? Tirei. Mas só para você saber, o livro é esse daqui. Não, está aqui. É do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer, método GTD. Então, ele vai trazer estratégias para aumentar a sua produtividade e reduzir o estresse. Olha só que bacana. Esse livro do David Allen é super famoso, é um best-seller, já vendeu milhões de cópias e ajudou milhares de pessoas no mundo a se organizarem e a serem mais produtivas. E é isso que eu queria que vocês refletissem um pouco hoje. Trouxe um resuminho do livro, dividido em alguns princípios que o David Allen trabalha. O primeiro princípio é deixar a tua mente tranquila como a água. Deixa ela bem tranquila, serena, como a gente viu lá, para que você possa enxergar o que é importante, o que é de fato importante, que é aquele diamante lá no fundo. E aí você precisa acalmar as emoções, os pensamentos e se conectar. E aí essa imagem representa isso, esse cérebro conectando, né, com essa parte mais serena. O princípio 1, ele vai ser aplicado nesse processo todo aqui, que é o GTD. O GTD, ele consiste em 5 etapas. Primeiro, capturar as informações, processar essas informações, organizar essas informações, revisar sempre que possível e então executar essas informações. Ok, vou passar um por um para que você entenda cada tópico. Primeiro, a gente vai ter então a captura. Não gerencie o tempo, gerencie a sua cabeça. Olha só que bacana. A gente sim, obviamente a gente vai gerenciar o tempo. Só que não é só gerenciar o tempo. É gerenciar a nossa cabeça. O tempo inteiro ela está cheia de informações. A gente precisa entender essas informações e organizá-las da melhor forma possível. Então o processo de captura, ele vai pegar ideias, compromissos, tarefas, projetos, tudo isso que está na sua cabeça batendo. Tive uma ideia, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nossa, eu estou com essa lista de tarefas para cumprir. Tenho esses projetos que eu quero encabeçar. Sua cabeça fica o tempo inteiro trabalhando e não descansa. Você chega no final do dia muito cansado. Então, a ideia desse projeto, desse estudo do GTD, é você pegar essas coisas todas, tudo que você recebe, e jogar numa caixa de entrada. Como seria isso, Marcos? Alguns podem usar, sabe a caixa de entrada do seu e-mail? Que chegam as mensagens e ficam ali? Então, você está tudo ali. Você precisou lembrar de alguma coisa, você volta ali. Você não precisa mais, você arquiva elas. Você já resolveu, você arquiva e elas somem da sua caixa de entrada. Você mantém na sua caixa de entrada só aquilo que é importante, que precisa ser resolvido. Então, a ideia é essa também. Você pode utilizar uma agenda ou o celular para montar essa sua caixa de entrada. Tudo que é ideia, projeto, pensamento que vier na sua cabeça e estiver ocupando a sua mente, você vai passar para essa caixa de entrada. Vai lá e vai anotar na sua agendinha ou vai anotar na sua listinha do celular. Depois de você anotar tudo isso, a gente vai, com esses milhões de coisas, seguir um fluxo. Eu separei aqui a imagem que vem no livro, ensinando o que você pode fazer depois que você organiza a sua caixa de entrada. Então, você vai pegar todas as coisas: projetos, compromissos, correspondências, relatórios, reuniões, revisões, finanças, administração, clientes, marketing, suprimentos, delegações, incumbências, o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional, a manutenção do escritório, compromissos comunitários, enfim, tudo você vai. São essas coisas todas vão entrar na sua caixa de entrada. E aí você vai parar agora, um dia, um momento, e vai estudar a sua caixa de entrada. Vai pegar coisa por coisa e vai falar: o que é isso? Para que é esse momento? Porque você vai liberar a sua cabeça de pensar nessas coisas, porque você já organizou tudo isso, entende? E tudo organizado, você sabe que vai ter um momento certo para cada coisa ser feita, então você consegue se dedicar aos seus outros projetos mais importantes. Ficar naquele quadrante que a gente acabou de falar no tópico anterior, no quadrante da realização. Então tá. O que é isso? Peguei uma tarefa.
Isso é possível tomar uma ação? Aí eu tenho duas respostas básicas, né? Sim e não. Se isso é impossível de tomar uma ação, eu não posso fazer nada com isso, então, eu tenho três opções. Ou eu posso arquivar isso, se for um documento, uma pasta, um arquivo, não vou fazer nada, já era. Posso incubar para que um dia talvez eu possa resolver isso, quando tiver tempo, isso não é o momento, não é a minha prioridade. Ou eu posso eliminar, jogar para o lixo, isso não vai me servir, não serve de nada, sabe? Aquele panfleto que você recebe na rua e fala assim, ah, que legal, isso aqui é interessante. E aí você viu agora que não é tão interessante. Ou então você acha que é importante, você quer guardar para usar um dia? Ótimo. Ou então, arquiva ou joga no lixo. Esses são os pontos, já que você não pode tomar nenhuma ação agora. Se você pode tomar alguma ação agora, se você tem, sim. E isso não exige vários passos, você vai para um lado. Se ele exigir vários passos, nossa, eu posso fazer isso. Na verdade, essa ação que precisa de várias etapas, vários passos, a gente geralmente dá o nome de projeto. Então, você vai separar para a pasta dos projetos. Todo projeto precisa de um planejamento, você vai planejar esse projeto, organizar e partir para a execução desse projeto. Então, deixa ali separado o projeto. E aí, você, quando estiver executando o projeto, você vai revisar as ações e se elas tiverem o caminho aqui, você volta para sim e segue o outro fluxo de menos passos. Quando você decide que essa ação tem menos passos, você vai perguntar qual é a próxima ação que eu posso fazer, já que eu decidi que eu tenho que executar essa tarefa. Se você perceber que essa tarefa leva menos de 2 minutos, você vai então fazer agora. Poxa, só 2 minutos eu vou fazer agora. Use o seu tempo para isso. Não deixa assim, o tempo que você vai levar para anotar na sua caixa, no planejamento, para fazer depois essa tarefa com menos de 2 minutos, cara, faz agora. Ok, mas Marcos, eu estou planejando. Tá, termina seu planejamento. Então bota ali, ó, tudo isso daqui leva menos de 2 minutos, uma listinha, e eu vou fazer tudo agora. E aí você senta e faz todas essas coisas de menos de 2 minutos. Mas tem que ser menos de 2 minutos. Se passar desse tempo, ela já acaba ocupando mais tempo seu e pode ser uma lista de um monte de coisas, de pequenas coisas. Mas tá, você decidiu então que essas coisas são feitas para você que tem que fazer, não pode delegar. Porque se você pudesse delegar, você ia mandar para uma lista de espera para que você pudesse encaminhar para as pessoas que você vai delegar. Para alguém da sua família, para o seu funcionário, enfim, passar para alguém que resolva essa situação. Já que você poderia até resolver, mas se tem alguém que pode te ajudar, então você delega. Delegar é importante para que a gente possa desocupar o espaço e ter mais liberdade. Seguindo, a gente tem, então, as tarefas que você não pode delegar, que você tem que fazer. Então, quando tem algo que tem data e hora específica, eu vou ir lá na minha agenda e vou anotar, nesse dia, nesse horário, eu preciso fazer isso. Pode ser a agenda do celular, pode ser aquela agenda física, aquele caderninho, enfim, algo que você possa organizar as datas e ter isso bem organizado, datado, para que você não se perca nas suas datas e nos compromissos. Aquilo que não tem data e hora específica e eu posso fazer assim que possível, vai para uma lista chamada Próximas Ações, em que eu vou organizar numa pastas ou bandejas. Eu mesmo aqui eu tenho várias pastinhas e essas pastas ficam organizadas e no momento que eu for precisar eu uso. Então, basicamente, o que você precisa ter? Uma caixa de entrada. Dessa caixa de entrada você vai organizar essas coisas, jogar fora o que você não precisa, passar o que é projeto para projeto, uma pastinha chamada projeto, você organiza esses projetos e quando você puder começá-los, vai seguindo os passos deles. Esses passos voltam para essa parte que você vai ter menos ações. O que for rapidinho você faz, menos de 2 minutos. O que você puder delegar, você delega. E o que for para você, você vai organizar de duas formas. Organizar nas suas pastas das coisas que você precisa fazer no momento que você tiver um tempo e passar para a agenda aquilo que tem horário específico. É uma consulta, é uma reunião, é uma aula que você vai ter, uma prova. Anota tudo na agenda para você se organizar e poder se preparar para cada um desses eventos, ok? É importante toda semana que você encontre um momento para fazer sua revisão semanal. Eu, todo domingo, separo o finzinho da noite para organizar minha semana seguinte. Então, nesse momento, eu pego todos os papéis que estavam na minha caixa de entrada. Eu tenho 3 tipos de caixa de entrada. Uma caixa de entrada física, onde vão todos os papéis, contas, cartas, coisas que eu fui juntando ali, panfletos, tudo vai nessa caixa. Cartões de visita. Uma outra caixa de entrada é no celular, que eu organizo num arquivozinho de notas. Todos os pensamentos, ideias e as coisas que vêm na minha cabeça eu vou jogando ali, coisas que eu preciso
escrever rapidinho, que eu estou na rua, às vezes escrevo ali. E tem o meu e-mail. Meu e-mail é uma caixa de entrada também, fora o WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma série de demandas que você vai acumulando ali. Então, você tem, às vezes, várias caixas de entradas. A ideia é você revisar todas elas nesse dia que você escolhe para fazer a revisão semanal. Então, pega os papéis diversos, processa as notas, os post-its, os itens do calendário, os próximos itens do calendário você revisa, o que tem essa semana, o que tem na próxima semana, para você se organizar. Esvazia a cabeça, limpa tudo. Monta uma lista de projetos e resultados que você quer alcançar, a lista de próximas ações, lista de espera, checklists relevantes, lista de algum dia talvez eu vou fazer, as pendências. Enfim, no final das contas, seja corajoso e criativo e assuma que você tem muitas coisas para fazer, mas que tudo você vai conseguir fazer dentro do seu tempo, dentro das suas limitações, obviamente. Com isso, então, tudo preparado, a gente consegue seguir partindo agora para o processamento. A missão do processamento, a gente fez a captura, organizou tudo, agora é esvaziar a caixa de entrada. Como eu disse, você vai pegar o que é isso, se você não pode fazer nada, elimina, incuba ou arquiva. Se você pode fazer alguma coisa, e isso é um projeto, você vai listar lá o projeto e deixar para um momento em que você consegue definir os passos, as etapas que esse projeto exige, que isso vai ser feito numa fase de planejamento. Então, você precisa desse momento, dessa pastinha aí de planejamento. Quando você percebeu que sim, mas que isso não exige tantas ações, não existe um passo a passo, e leva 2 minutos, faz agora, senão você vai delegar para uma pessoa. Se você não consegue delegar e você tem que fazer, então você traz. Se for algo que é ASAP é uma sigla para a palavra em inglês as soon as possible. Tão rápido quanto possível. Então, são coisas que você tem que fazer. Não são urgentes, talvez. Pode ter até alguma coisa urgente aqui. Mas são coisas que você precisa fazer por agora. E aí você vai organizando. Você tem a pastinha do trabalho, da faculdade, das coisas pessoais, do meu hobby, e você organiza nessas pastas, nessa lista que você tem. As coisas que não podem ser feitas as soon as possible, você vai mandar para a agenda. Coisas que podem ser agendadas para o dia tal, para o horário tal. Aquilo que a gente comentou, uma consulta, uma reunião, uma aula, uma prova. Organiza isso. Depois da fase de processamento, já processei tudo, agora eu preciso me organizar, ter um sistema de lembrar as minhas tarefas, né? É bom, às vezes você pode usar um bullet journal, que é um caderninho que você vai anotando tudo ali. Você pode usar a lista de notas do seu celular. Você pode usar um aplicativo de things to do, né? Coisas para fazer, em que você organiza essas listas, bota em gavetas, né? Tudo organizadinho ali para que você, quando precisar, tem aquele tempo para dedicar aquilo, você vai lá naquela lista e faz. E o calendário também. Hoje, no celular, a gente consegue manter essas duas principais tarefas, listas de organização, né? O calendário e tudo isso tem lembretes para te lembrar, para você não esquecer nunca. Então, você não vai se perder. Quem hoje vira para mim e diz, eu perdi, eu esqueci, eu olho e fico assim, tá bom. Você poderia sim ter se organizado e ter cumprido as suas atividades dentro do prazo do horário. Faltou só organização. Então, esse é um hábito muito importante para os funcionários. É uma soft skill. Na verdade, eu chamo de soft skill porque ela é um comportamento que você precisa ter. Mas, na verdade, ela é basicamente uma hard skill. Você tem que ser organizado, gente, por favor. Seguindo, então, dentro dessa ideia da organização, eu queria que vocês refletissem. Qual é o de vocês? O que vocês usam aí? Qual é o tipo de material que vocês usam para organizar? É aquele caderninho antigo? É uma agenda? É o seu próprio celular? É o tablet? Enfim, escolha uma ferramenta e utilize. Isso é importante. Criar listas contextuais, né, por tópicos, é muito importante. Eu tenho aquelas pastas em L em que eu organizo coisas do trabalho, de casa, da faculdade, coisas para resolver nessa semana. Eu tenho ali aquela pastinha, eu tenho que acabar ela durante a semana, então ela me ajuda muito. Eu fico só de olho nela. Tem alguma coisa lá para resolver ainda? Eu corro para resolver. Reuniões, telefone, coisas para, enfim, para as minhas redes sociais, para eu postar no meu blog, eu organizo ali. Isso me ajuda muito a não perder o foco. No calendário, é importante deixar 2 horas livres por dia para imprevistos, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Você organiza a sua agenda para fazer milhares de coisas, mas sobrou umas coisinhas, então deixa 2 horas livres. Pode ser no final do dia para que você consiga resolver aquelas coisas que estavam ali. Dia da revisão. Dia da revisão você pode seguir esse processo aqui. Recolha os papéis soltos, ponha na caixa de entrada tudo que há para processar.
Processe essa caixa de entrada, esvazie a sua mente, tente lembrar de qualquer coisa que não fora coletada, que estava ali, mas precisa estar na sua lista. Revise as listas de ação, risque os itens realizados e agende as urgências e importâncias. Revise a agenda passada, coisas que você definiu semana passada e não conseguiu fazer ainda, coisas que não foram cumpridas. Aloque tempo para preparar os compromissos da semana. Então, essa semana eu vou fazer o quê? Como? Vou começar por onde? Revise a lista aguardando. Então, eu vou pegar a minha lista de coisas aguardando e vou iniciar ela. O que tem ali aguardando? O que eu posso fazer? O que eu deixei delegado e que a pessoa não fez? O que eu tenho que chamá-la, cobrá-la? Revise os seus projetos, cada projeto que você definiu, veja quais são as próximas ações, o que você precisa fazer agora para aquele projeto continuar. Lembrando que os projetos são muito importantes, a gente não pode deixar para um dia começar. Tudo pode começar hoje. Você não vai fazer tudo 100%, mas pode fazer uma açãozinha por dia até que seu projeto está concretizado, ok? Revise a lista do talvez algum dia, para que você veja se chegou o momento de alguma daquelas coisas que estavam ali serem feitas, para você ativar ou então descartar de vez, para não ocupar sua cabeça com aquelas ideias. No final das contas, seja criativo, corajoso, pense em novos projetos, crie coisas novas, enfim, se organize ao máximo. Esses são os passos legais para que você possa revisar a sua lista de coisas para fazer. No final das contas, é o quê? Execução. Partir para execução. Nada vale o planejamento se você não consegue partir para execução, ok? Então, tem que agir, tem que fazer. O momento é agora. Tudo que, no lugar de deixar para amanhã, para depois, faça o que você organizou na sua lista e você vai se sentir super produtivo. Então, para fechar a nossa aula, quero que você veja aqui no fórum e venha, escreva um tópico, comentando quais as estratégias que você utiliza para organizar o seu dia a dia. Você usa o celular? Você usa um caderninho? Como é que você faz isso? Você tem pastas? Se quiser postar fotos também para a gente ver como é que são suas pastas, o seu caderno e tal, sua agenda, posta para a gente ver e vamos trocar essas informações e aprender uns com os outros, ok? Então, um grande abraço e até o próximo módulo. A gente fecha aqui o módulo de profissão e a gente volta no módulo social, a parte das relações pessoais, ok? Um abraço e até o próximo.